O rei mais famoso e influente contido na Bíblia. Isso mesmo, estamos falando do rei Davi. Ele possui uma história bastante interessante. Davi foi o segundo rei de Israel, após o reinado de Saul, que foi bastante desastroso para esse povo. Deus concedeu a Davi como rei quando ele tinha a idade de 30 anos. Davi tinha o objetivo de corrigir os erros cometidos por Saul e levar Israel a se aproximar de Deus, e de fato ele conseguiu alcançar os seus objetivos. Davi influenciou e muito a nação de Israel, por exemplo, com a conquista da cidade de Jerusalém, que ficou conhecida como a Cidade de Davi. Inclusive o próprio Jesus Cristo, o Messias, veio da sua descendência. Mas, entretanto, você sabe qual era a origem de Davi? Quem foram os seus antepassados? E de onde que ele veio? Se quer saber mais sobre este grande rei, fique até o final do vídeo. E já se lembre de curtir, se inscrever e ativar o sininho, para sempre acompanhar fatos bíblicos desconhecidos. Para você entender tudo perfeitamente, vamos voltar ao repovoamento de todo o mundo, através dos 3 filhos de Noé, Shem, Ham e Jafé. Esse repovoamento ocorreu após o grande dilúvio, que destruiu todos os povos da terra, preservando somente Noé e os seus filhos. Esses 3 filhos de Noé se dividiram pelo mundo e formaram nações, que posteriormente deram origem às nações que conhecemos hoje. Davi, ele era descendente de Shem, filho de Noé, o pai de todos os povos semitas. Shem migrou para a região do Oriente Médio, na Mesopotâmia, onde através de seus filhos se originou diversos descendentes, entre eles a nação de Ur, que é a principal ancestral de Davi, por causa de seu patriarca, Abraão. Para entendermos a origem de Davi, necessitamos compreender a origem desse homem, o qual derivou toda Israel. Abraão era um semita, habitante de Ur, que possuía em sua fala o acadiano e o aramaico. Abraão, por ser semita, possuía traços desses povos, que seria uma pele que não era branca e nem negra, mas sim bronzeada, um oliva, nariz adunco, cabelos escuros, olhos castanhos e uma barba bem abundante. Como um árabe atualmente. Afinal, temos árabes descendentes de Ur. O próprio Abrão poderia se considerar um árabe. Afinal, seu povo progenitor deu origem a diversas tribos árabes. De Abraão nasceu Isaque, e de Isaque Jacó, chamado Israel. De Jacó nasceu 13 filhos, contando com a sua filha Diná. Desses filhos, apenas 10 tiveram seus nomes atribuídos às tribos de Israel. De José, um dos filhos de Jacó, nasceu 2 filhos, Manassés e Efraim, que deram origem às 2 tribos restantes, com isso formando as 12 tribos de Israel. E Davi, ele vem de qual tribo? De qual filho de Jacó? Ou melhor, Israel. Davi é pertencente à tribo de Judá, originada pelo filho de Jacó chamado Judá. Até os filhos de Jacó não vemos uma mistura com outros povos. Afinal, Isaque e Jacó se casaram com mulheres arameias de Arã, da casa de Labão, a qual Rebeca era sua parente, que se casou com Isaque, e posteriormente Jacó se casou com Lia e Raquel. Até o momento estavam conservados sua genética semita, mas Judá se casou com mulheres de outros povos. A primeira mulher de Judá era uma mulher cananeia, negra, descendente de Cã, mas biblicamente ela e seus 2 filhos morreram. Davi não possui ela em sua ancestralidade, mas a sua próxima mulher, Tamar, não era cananeia, mas sim semita.
mas o texto não vai apontar diretamente de qual povo semita que ela descende. Ela pode ser tanto ismaelita, descendente de Ismael, como edomita, descendente de Edom, ou midianita, descendente de Midian. Mas um fato é que ela também possuía ancestralidade caldeia, assim como Judá, e isso fez preservar os seus aspectos físicos. De Judá nasceu Perez, e de Perez nasceu Esrom, de Esrom, Arão, de Arão, Aminadab, que gerou Nasson. E saíram no Egito, enquanto Nasson vivia. E na caminhada do deserto nasceu Salmon, que se tornou um grande guerreiro habilidoso. Salmon adentrou na terra prometida com Josué. Ele acompanhou a destruição dos muros de Jericó e de toda a cidade, mas Deus permitiu de que Raabe, uma prostituta cananeia, saísse viva dessa cidade, porque ela ajudou os espias israelitas. Salmon se casou com essa mulher. Isso ocorreu por volta de 350 anos antes de Davi nascer. Até Salmon, a sua descendência foi somente se relacionando entre eles, se multiplicando entre sua própria tribo. Mas esse relacionamento com Raabe foi diferente. Afinal, ela era cananeia, de Jericó. Ela não era semita como Salmon, o israelita, mas sim camita, o que faz dela uma mulher negra, possuindo traços negros, ou seja, ocorreu uma mistura étnica. De Salmon e Raabe nasceu Boaz. Boaz com certeza seria pardo, resultado da mistura de duas etnias. Boaz se casou com Ruth, uma mulher semita, mas não israelita. Ela era moabita, descendente de Ló, por seu filho Moabe, possuindo a mesma ancestralidade de Ur dos Caldeus, como Israel. Através dessa mistura, o filho de Boaz foi se clareando e foi mais preservando seu lado semita, devido à sua maior porcentagem. Boaz de Ruth gerou Obed, que gerou a Jessé, que foi o pai de Davi. Vale lembrar que se casaram somente entre semitas, o que ocultou esses traços físicos de Raabe e ressaltou os traços semitas. De Jessé nasceu o rei Davi. Davi, por sua vez, permaneceu com os traços semitas. Mas a Bíblia, em um verso, cria uma certa confusão a respeito disso. Afinal, nesse verso irá dizer que Davi era ruivo, e sabemos que os povos semitas, descendentes de Shem, possuem um cabelo mais escuro e não ruivo. Então, como podemos explicar isso? O erro está na tradução. Traduções como Almeida Revista e Corrigida traduzem ignorando o contexto histórico e semita, inserindo a palavra ruivo. Mas, olhando o termo hebraico, vemos que ele também fez referência à pele bronzeada, ou seja, corada do sol. Isso sim se encaixa com o aspecto semita. Ou seja, esse ruivo não se remete ao cabelo, mas à tonalidade de pele de Davi, devido à sua ancestralidade semita. A Bíblia King James, em sua versão atualizada, irá citar as duas traduções em conjunto, o ruivo e o corado. Mas o ruivo é descartado devido à sua maior descendência semita. Se fôssemos fazer um mapa genealógico da descendência de Davi, a sua maior parte seria da nação dos caldeus, ou seja, de Ur, por ele possuir sua descendência Abraão como principal, que é um caldeu, e pessoas de outros povos semitas que também descendem de Ur, como Ruth, que era moabita, descendente de Ló, sobrinho de Abraão, que também era caldeu. Ou seja, sua maior parte é semita, o que aponta seus aspectos físicos. A sua outra parte seria camita, por causa de Raabe, mas em menor quantidade. Ou seja, Davi primazonitariamente é um semita, de fato, e possui esses traços, sendo semelhante aos povos árabes. E aí, o que você achou da ancestralidade de Davi?
Me conte nos comentários. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho, para sempre acompanhar fatos bíblicos desconhecidos.